Bom dia a todos e todas, né? Muita alegria quem está promovendo mais um seminário SEMAPA aqui no Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Fábio Fonseca, professor deste departamento, né? E a gente está promovendo esse evento, que ele é um evento preparatório para o nosso encontro, que vai ser o terceiro encontro de Socioeconomia do Meio Ambiente e Política Ambiental, que vai ser realizado este ano de 13 a 17 de novembro de 2015. Né? E hoje a gente vai fazer um seminário SEMAPA com o professor André Camanguira Guirazi, de Moçambique. Para mediar essa mesa de hoje, a gente convidou a professora Yasanara Miranda de Albuquerque, do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte. Então, professora Yasanara, por favor, a senhora media os trabalhos com o professor André, seminário. Seja bem-vindo à nossa casa e esperamos que o seminário seja bastante produtivo para todos nós que estamos aqui assistindo ao professor André. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Caringana, Caringana. Caringana é uma saudação moçambicana quando se vai contar alguma coisa, quando se vai falar ao público, contar uma história. E eu resolvi começar com essa saudação em homenagem ao professor André, que aqui está, que é professor que já passou por esta casa também. Ele é o nosso palestrante, é André Camanguira Guirazi, a pronúncia correta, moçambicano, ex-bolsista do Programa Nacional de Pós-Graduação, PNPD, CAPES, por 7 meses em 2013. Fez esse estágio de pós-doutorado sob a orientação dos professores Maria do Livramento e Fábio Fonseca, no Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da UFRN, e durante a Bolsa PNPD CAPES participou do projeto A Gestão dos Resíduos Sólidos em Natal, RN, conforme o modelo preventivo no grupo de pesquisa SEMAPA. Atualmente exerce a função de pró-reitor de Ensino e Extensão da Universidade Zambeze, a Unizambeze, uma instituição pública de ensino superior com sede na cidade de Beira, que iniciou suas atividades a 16 de março de 2009, sendo as suas atividades de âmbito nacional. E isso nos deixa muito felizes, saber que essa parceria entre Moçambique e Brasil gerou também pós-doutor, ajudou na formação e que hoje ele multiplica isso numa universidade em Moçambique. Okay? Eu vou ler para vocês um trecho de um poeta moçambicano muito importante que se chama José Craveirinha. E a obra de Craveirinha é considerada muito importante para a construção da nacionalidade após a independência de Moçambique de ser colônia de Portugal. Então ele é muito respeitado e a sua obra é rica, tanto porque ele faz muitos questionamentos, como também ele se nutre das tradições moçambicanas. Ele bebe da fonte da literatura oral, da cultura moçambicana. E ele diz o seguinte na introdução do livro, que se chama Caringana, Caringana, que é essa saudação inicial quando se vai contar uma história, algo correspondente a Era uma Vez, Once Upon a Time. E o que eu achei interessante é que o público responde Caringana, que é uma forma de dizer, ok, eu aceito escutar essa história, eu quero escutar essa história. Estou certa? Ok. Então ele diz que ele apresenta o livro dizendo: este jeito de contar as nossas coisas, a maneira simples das profecias, Caringana ou Caringana, é que faz o poeta sentir-se gente. E nem de outra forma se inventa o que é propriedade dos poetas. Nem em plena vida se transforma a visão do que parece impossível em sonho do que pode ser Caringana. É de José Craveirinha e eu gosto muito desse poeta. Eu já tinha lido vários outros textos e quando o Fábio me convidou para apresentar o nosso convidado, eu achei super legal e fui retomar um texto de Caringana. Me presta essa foto, por favor. E esse poema aqui faz parte desse livro.
e eu acho muito importante, que se chama Grito Negro. Eu acho um poema belíssimo, prestem atenção nas metáforas que ele constrói. É um poema simples, mas muito forte, né? Então ele diz assim: eu sou carvão e tu arrancas-me brutalmente do chão e faz-me tua mina, patrão. Eu sou carvão e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz. Mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão e tenho que arder sim, queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão, tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder, queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu sou o teu carvão, patrão. Obrigado pela presença. Obrigado, agradecer. E bom trabalho. Por ter enaltecido a minha cultura, o meu povo, por ter expressado tudo aquilo que é a nossa realidade moçambicana. Obrigado. Sim. Fica à vontade. Sim. Ok. Pelo convite do professor Fábio, né, eu aceitei para que apresentasse aqui a minha temática, que está relacionado ao sequestro do carbono. E como com o professor Fábio, eu teria me ajudado, me assistir no programa PNPD, que falava de questões, tratavam de disciplina ligada a questões socioambientais. Eu achei também pertinente apresentar, nesse caso, esta temática, que vocês vão ter que entender as dificuldades, os desafios que eu teria encontrado para a pesquisa desse tema durante 4 anos. Então assim já está. Tá, já está. Passando aqui. Então o título é esse aí, Identidade e Participação da Comunidade Rural no Processo de Desenvolvimento Local. Então, desafios e competência de regulado em ambiente em Moçambique. Regulado é como se no Brasil fosse cacique, não é? Territórios que é comandado por autoridades tradicionais, comunitárias. Então, lá em Moçambique, aliás, a maioria dos países africanos, sobretudo na África subsaariana, a população administrativamente está organizada em regulado. Então tem aqui só para provocação, tem aqui o continente africano, não é? O que deve se compreender é que muitas vezes quando eu estou na rua eu deparo com questões. Quando eu morei 8 anos no Brasil, tive sempre essa dificuldade. Quando fosse na rua, a primeira questão que me aparecia é: você é africano? Então é uma questão que até certo ponto eu me sentia incomodado, porque a África é um continente, é como quem um brasileiro estivesse em Moçambique a dizer: você é da América Latina, então não tem muito sentido. Então eu trouxe aqui o mapa só para a questão de provocação. Então o continente africano em si, ele tem 5 regiões, não é? Então tem essa parte aqui, essa parte verde, que é a África. Nesse caso chama-se África Austral. Tem essa parte que é a parte oriental, que é a África Oriental. Tem a África Central, África Ocidental, tem o norte da África. Então, em termos grupo linguístico, não é? Étnico-linguístico, nós vamos encontrar a parte da África branca, que é aquela amarela, que é do muçulmano. Sim, Magreba, nesse caso. Então tem a África subsaariana, que é toda a África negra. Então tem, nesse caso aqui já é a África, nesse caso administrativa, né, onde aparecem os 53 países. Na altura, este mapa já é um mapa um pouco ultrapassado, uma vez que o Sudão já está dividido. Não é? Já tem Sudão do Sul, Sudão do Norte, devido às guerras étnicas que teriam surgido
na década de 90 e acabaram dividindo o Sudão. E agora são 54 países africanos. Depois temos o caso de Moçambique. Então, Moçambique ele está na África Austral, não é? Bem em frente da ilha de Madagascar, não é? Dividido pelo canal de Moçambique, esse é o chamado canal de Moçambique, banhado por Oceano Índico, e tem 11 províncias, como vocês veem, e eu sou de Sofala, aqui no meio, no amarelo. Em termos de posição geográfica do tema que nós vamos abordar, ele está em Sofala, mesmo no Parque Nacional de Gorongosa. Tudo que está verde é o Parque Nacional de Gorongosa. Então, o que está vermelho é nesse caso, a comunidade regulada de Nhambita. Bem na divisa mesmo. Sim, bem na divisa. Nesse caso, para cá já é a província de Manica e aqui a província de Sofala. Então, essa é toda a província de Sofala, onde está a sede tanto da Universidade de Zambésia, onde está a reitoria. Então, as faculdades estão espalhadas por todas as 4 províncias, que é a Zambésia, nesse caso tenho que mostrar, sim, que é a província da Zambésia, temos já a faculdade de agronomia, aqui província de Sofala temos já as faculdades só de ciências sociais e humanidades, não é? E a província de Manica temos já as faculdades de desenvolvimento rural, e a província de Tete temos faculdade, nesse caso, de medicina. O Parque Nacional, não é muito atrativo, tanto que recebe investimento da USAID. Portanto, a USAID investe muito, está repovoado, porque na altura da guerra, houve uma guerra de 16 anos, em que o movimento de libertação apareceu outro grupo também de revolta, porque não estava a favor da criação do Partido Único. Então, essa guerra durou 16 anos. Em que década? Na década, a partir de 1984, não é? Até mais ou menos 92. Então já era independente. Já era independente. Sim, a Frelimo lutou com a Renão. Então, nesse período, praticamente dizimou-se muitos animais, sobretudo o rinoceronte. O rinoceronte é uma espécie que é muito procurada pelos asiáticos, porque se pensa que cura os doidos, sei lá. Então, ele praticamente está desaparecendo devido à procura. Parece que 1 quilo está a mais de $5.000 americanos. Então, os asiáticos já dizimaram toda a espécie de rinoceronte. Talvez aqui só estou a mostrar as potencialidades. Tem cachoeira, tem aqui passeio pela serra, tem aqui acampamento para fazer safari, depois tem algumas espécies de aves aqui. Qualquer coisa pode me perguntar. Então aqui tem mais ou menos uma radiografia de IDH e do índice coeficiente de Gini, não é? Como vocês podem ver, até 1980 era difícil definir IDH porque estava em guerra. A guerra entre a Frelimo, que era o movimento de libertação, e a outra parte rebelde, que era a Renão, o movimento de resistência. Então era difícil porque toda a população migrava e havia mortes constantes. Quase 1 milhão de população de pessoas foram mortas. O que é coeficiente de Gini? O coeficiente de Gini é um índice que indica a desigualdade. Então, quanto maior for para o zero, significa que a desigualdade é menor. Quanto maior, por exemplo, aqui 0,798, significa que a desigualdade, o fosso entre o pobre e o rico é muito grande, o caso como o Brasil. É a métrica de 0 a 1, sim. mais próximo de 1, maior desigualdade, mais próximo de 0, menor desigualdade. Você vê que com os anos aumentou a desigualdade. Sim, na medida que o tempo vai passar, a desigualdade vai aumentar. Por exemplo, as pessoas que têm maior grau de escolaridade em Moçambique são pessoas que têm maior posse, não é? Que facilmente conseguem ter bens, enquanto aquela população não escolarizada é a população sem nenhum programa social para promover, para acessar os serviços básicos. Então, o fosso vai se aumentando, apesar de haver o país independente. Então, por isso que esse índice aqui já mostra claramente. Acho que vai chegar até o processo vai continuar. E é estranho, porque há uma tendência internacional, sim, que a desigualdade se diminui. Sim.
Aqui não. A tendência é aumentar, sim. Está a ver o processo ao contrário. E o país está ao contrário, e contraditoriamente, por isso que é interessante pensar Moçambique, pelo que a gente andou lendo, até um pouco da sua tese que a gente leu, o país está tendo um nível de desenvolvimento econômico. Sim. O PIB está sendo positivo e bem positivo em relação a vários países do mundo, inclusive os africanos, acho que é o segundo ou o terceiro. É o terceiro. Terceiro, sim. Não é isso? Sim. Professor, mas é curioso isso, esse fato, né? Porque realmente as leituras aqui em relação, nos casos do Brasil, a gente verifica realmente a questão da desigualdade diminuindo, decrescendo. Nesse caso de Moçambique, não seria talvez também de que os dados em 85 não eram tão condizentes com a realidade e hoje, em 2011, no caso do dado mais recente que você traz aí, seja mais realmente próximo à realidade, eles refletem mais a realidade do que em 85, por exemplo? Boa pergunta. Nesse caso aqui, o que aconteceu é que na altura era difícil definir a desigualdade, porque logo após a independência, em 1975, quase que a planificação estava centralizada. Todo mundo tinha acesso à universidade, todo mundo tinha acesso à saúde. Quer dizer, não havia uma diferenciação, como se fosse Cuba. Em Cuba é difícil ver alguém ter um BMW na garagem, não é? Mas depois que houve a reestruturação, houve a intervenção das instituições internacionais financeiras, como o caso do FMI e Banco Mundial, o força interdito pobre aumentou. Sim. Algumas pessoas começaram a se apropriando do financiamento desses bancos, dessas instituições financeiras, e algumas pessoas começaram a se apropriando daquelas indústrias que na altura estavam num processo de socialização, porque o regime era socialista. Isso que eu ia falando, acho que é importante também pegar da história, que quando o Frelimo, que era uma milícia, primeiramente como uma milícia, quando Moçambique se torna independente de Portugal, o Frelimo assume e era estritamente comunista, inclusive, né? Sim. Recebia apoio de Cuba e da União Soviética, dos países do bloco comunista, né? Nós estávamos ainda em Guerra Fria. Pode ser que estiver errado. Não. E isso faz com que houvesse uma universalização dos serviços estatais. O que ele está dizendo? Quando Moçambique, pelo menos a partir de 2000, você já tem dados fidedignos de estatísticas, né? Quando você entra nessa modernidade, nessa globalização que a gente aqui estuda, né? Claro, com tempo de atraso, né, em relação aos outros países, é isso, porque demora mais para chegar na África. O que acontece? Começa a haver, por exemplo, a diminuição do Estado. É verdade. Essa diminuição do Estado, claro que isso afeta nas políticas sociais, certamente. Ok. Podemos passar? Sim. Então, eu tinha como o objetivo era tanto, primeiro eu tive que definir a categorização daquilo que eu haveria de tratar no campo, não é? Então, uma das coisas é definir o homem do campo, qual é o nome que poderia ser dado. Então, seria o homicídio, não é? Então, o homicídio, o objetivo aqui era procurar entender o que estaria por detrás, né, das premissas em termos de participação. As premissas, as condições em termos de condições externas e internas que impedem que o homem participe ativamente nos processos de desenvolvimento local. Então, isso fez-me fazer com que eu definisse o objetivo geral. Eu quero entender por que o homicídio ele não participa ou participa e por que não promove o seu próprio desenvolvimento endógeno. Depois foi a questão de formulação do problema. Aqui na formulação do problema, de fato, eu posso confessar que tive dificuldade nos 4 anos de doutorado. Tive dificuldade por quê? Porque na medida que eu fosse para lá, na comunidade, eu procurava fazer aquelas entrevistas, questionamentos às comunidades, se participavam ou não nos processos de desenvolvimento endógeno. E a questão, o que eles me respondiam é que não, nós participamos. Nós participamos, o governo traz programas e nós participamos. Mas quando eu fosse já às autoridades locais, nesse caso governamentais, eu dizia não, eles não participam. Então ficava difícil para eu reformular o problema. Como se esses dizem que não participam, esses dizem que participam. Então aí já
aparecia já o problema. Como definir isso? Não é? Então, nos encontros, eu comecei a participar nos próprios encontros das próprias comunidades. Então, aqui tem 12 encontros, onde tem a comunidade com o regulado, primeiro, nós estamos sentados na sede, no regulado, e debatendo os seus problemas locais. Mas, a dado momento, está aqui o presidente do município, com o microfone, e viu o comportamento daquela mesma comunidade que estava envolvida com o rego. Então, consegui ver que, afinal de contas, a comunidade, quando diz que não, as autoridades governamentais, quando dizem que não participam, o fato de não participar já é participar para a comunidade de Inhambita. Então, aí já estava definido o problema. Então, como podem ver aqui, a comunidade está toda reunida com o rego, e aqui o discurso, as informações, a base de informações flui. Mas quando eu, o presidente do município, não é, já usa o microfone, distancia-se da comunidade. E aí vem o discurso que não participa. Mas ela, por si, está a dizer que participa. Não é? Mas quando ele está, como chama o chefe de província? É? Não, o que está com o microfone. O presidente é o presidente do município. O presidente do município. Sim. O rego participa? O rego fala? O rego fala pouco. Por quê? Porque o rego, os seus encontros, a sua comunicação com as comunidades, ela é feita em dialeto. Mas o presidente já usa a língua da unidade nacional, que é o português, nesse caso, com o intérprete de lado, e começa a se distanciar daquilo que é a realidade regular. Como podem ver, ele tem micro, tal, tem um outro estilo, depois está de lado de uma comunidade carente, tal. Então, como eu estava dizendo, no referencial teórico eu tive que definir essas variantes. A primeira variante seria a própria comunidade, não é? O que seria a comunidade em termos da definição da minha tese, não é? Hoje, o que é participação cidadã? O que são homicídios? Então, essas foram as variantes que defini para poder definir a minha tese. Então, a participação cidadã, depois de estudar, depois de fazer todo o trabalho do campo, cheguei à conclusão que é o próprio estímulo que é feito à própria população, que se traduz, tanto em termos de métodos individuais, que pode-se trabalhar perante a população, e nos recursos, nos próprios recursos psicossociais. Então, esses seriam os elementos-chave para definir o que é participação cidadã. Então, tem aqui o esquema que eu teria feito, não é? Para compreender o que é, de fato, a participação cidadã efetiva e substantiva, como o Amartya Sen já disse, o que é uma participação substantiva. Então, primeiro é preciso tomar-se uma base informacional daquilo que para impulsionar essas habilidades que a população tem. A população ela tem que ter a base informacional. Segundo, é preciso, não, em termos da própria população, é preciso ver a personalidade da população como pessoa e não em termos de função. Enquanto os elementos da autoridade governamental, eles são olhados como autoridades, não é? Não na qualidade de pessoa. Tanto que as próprias, como posso dizer, as próprias imposições burocráticas do próprio Estado, ela acaba atrofiando aquelas habilidades que as comunidades apresentam. Aqui tem o próprio convívio da população, em que eu fui tirando as fotos, em que eles estão bem relaxados no seu ambiente mesmo. Right? Depois aqui está o rego com a sua esposa, não é? Eu pedi ele para que ele tirasse foto, e depois de lado tem uma bandeira. Todas as manhãs tem que içar a bandeira para mostrar o poder, nesse caso. Posso perguntar? Sim, sim. Uma coisa. O rego, chama rego? É rego, sim. Ele é escolhido pela comunidade, ele é uma tradição. Por exemplo, o pai dele foi rego e ele continua sendo rego. Ele é de uma família que é considerada mais tradicional naquela comunidade. Como é que é o rego?
Nesse caso, a regra é hereditária. Né? Se os teus pais foram do regulado, então o pai vai morrendo, o seu bisavô vai morrendo, então você vai seguindo, você vai morrendo, aparece. Então, é uma família hereditária que vai herdando tanto a autoridade comunitária. Então, o governo ele vai comprando essa farda aqui e vai dando um subsídio, por exemplo, de R$100 para quando aparecem visitas, dar uma assistência e tal. Porque você se está perdido, vamos supor, uma pessoa está perdida numa área e a primeira coisa que você deve fazer é procurar onde é a casa do rei. É lá onde você vai ser acolhido, vai encontrar um lugar para se hospedar. Então tem que ter as condições mínimas, por isso que o governo, ao reconhecer essas autoridades, ele acaba subsidiando depois para permitir que as suas atividades sejam desenvolvidas. Então, aqui em termos de competência do regulado de Xicari, não é? Aqui pode-se chamar de regulado de Xicari, tanto como pode-se chamar de regulado de Inhambita. Então, a comunidade em si tem essa economia de reciprocidade, não é? As próprias tramas de relações, elas permitem que as suas atividades elas sejam desenvolvidas, uma vez que, como posso dizer, se uma comunidade produzisse um membro da comunidade produziu muito milho, então tem que haver um apoio a essa pessoa, a esse membro da comunidade. Não pode se deixar que o membro da comunidade ele fique com muito trabalho enquanto há membros aí ainda livres. Outra questão é o conflito, nesse caso eles são regulados, não tem havido um conflito muito grande. É difícil haver, por exemplo, numa comunidade as pessoas se dirigirem ao tribunal, não é? Depois de esgotado todos os meios na comunidade quando vai ao tribunal. Então aqui há uma democracia chamada democracia consorciada comunitária, em que tudo é resolvido, tudo é de acordo com a independência e a submissão do indivíduo. Ele vai escutando e vai... Tanto que eu fui fazendo uma avaliação, o índice de divórcio é muito diminuto, sim, devido a esse forte laço da própria comunidade. Sim. Então aqui tem a indústria de cuscuz, que nós podemos chamar aqui, farinação. E aqui tem a comunidade... O cuscuz é de sêmola ou é de milho? É de milho. É de milho como nosso? Sim, milho, mas a maneira de preparação aqui é diferente. Essa máquina é da comunidade? Essa máquina é da comunidade. Ela Sim. foi comprada pelo, nesse caso, como eles estão na zona tampão, não é? E na zona tampão eles foram colocados aí exatamente para evitar o conflito entre o homem e o animal, porque seria o corredor para a caça furtiva dos animais do parque. Então colocaram aquela comunidade para servir de uma zona tampão, evitando a caça furtiva do Parque Nacional do Gorongosa. Então originalmente eles não eram dessa região? Eram da região, mas como se criou o parque, eles foram mantidos aí para permitir que seja uma zona tampão, estrategicamente. Então, como eles têm esse papel, eles recebem 20% anuais do Ministério da Agricultura por proteger a fauna e bravia da zona. Então, esse dinheiro mesmo foi que esse recurso permitiu a compra dessa. Então, aqui tem os membros da comunidade, não é? Então tem aqui algumas competências do regulado, não é? Onde a base da sua atividade é a agricultura familiar de subsistência, não é? Que garante os alimentos, nesse caso, e permite também a preservação dos recursos ambientais, e morais e efetivos entre os membros da comunidade. E contrariamente, o poder público ele não tem essa capacidade de investimento, nesse caso da agricultura, por exemplo, em caso de acesso à tecnologia, serviços de extensão, eles não estão desenvolvidos. Em condições normais seria de assistir a própria comunidade para permitir o aumento da produtividade, mas não tem acontecido isso devido à escassez de meios.
aqui com essa empresa, nesse caso a empresa que nós vamos ver posteriormente, que é a Evertrade, então ela melhorou alguns serviços, não é? Que tradicionalmente a colmeia era este aqui, era o casco de uma árvore, e eles trouxeram tanto uma nova tecnologia, uma réplica, que é uma colmeia já modernizada, com assistência de apicultores. E aqui tem outra atividade de cestaria, e o mel já está sendo vendido na Estrada Nacional, numa BR, e que esse mel ele não está agregado em nenhum sistema de produção. Por exemplo, produzir selos, ou seja, melhorar essa produção, processar o próprio mel, então isso não existe. Gerar valor agregado, né? Agregar os valores. Então tem aqui tanto o processo de agroflorestamento. Então é uma empresa, não é, que financiada pela União Europeia e por muitos países ocidentais, e devido à capacidade de fotossíntese daquela região, porque trata-se de uma, Sofala está numa região, ou Moçambique está numa região de convergência intertropical, onde a precipitação é abundante a partir do dia 25 de outubro até nos meados de fevereiro, e isso faz com que a fotossíntese nas florestas fosse mais alta, então a clorofila também é alta. Então, e essa capacidade de clorofila, de fotossíntese, faz com que haja fixação do carbono. Então, a União Europeia e alguns países industrializados centrais, eles preocupam-se em investir tanto no reflorestamento para a fixação do carbono, ao invés de redução. Vocês viram agora a Baxpage estava a tentar burlar, em vez de fazer aquela burla, eles financiam os países tropicais para fixar o carbono que tem capacidade de clorofila. Então, a ideia, a primeira fase, foi de tentar restaurar e proteger, tanto num período de 7 anos, mais de 50 mil hectares. Portanto, iam reflorestar grande parte das áreas de Machamba, que chama-se roça. Iam reflorestar para a fixação do carbono e afastar paulatinamente aquelas atividades desenvolvidas pelos camponeses. Então quer dizer que organismos externos financiam o florestamento? Sim, sim. Através de plantio de mata nativa? Mata nativa. E recolhe os créditos de carbono? Sequestro de carbono. Sim. Uma pergunta. Desmatam em outros lugares, poluem em outros lugares, e lá é mais barato pagar pelo crédito. Me permite uma pergunta mesmo, rapidinho. Vai ter a COP15, a COP21 agora em Paris. Sim. Né? Você sabe alguma coisa sobre a postura do governo de Moçambique em relação a questões relacionadas ao clima, mudança climática? Não. Esse aqui é um aspecto importante da COP21, para quem não sabe, né? São conferências anuais da ONU, patrocinadas pela ONU, para discutir a situação do clima no planeta. Como Moçambique, como você traz para a gente, é um país onde há essa possibilidade de sequestro de carbono a baixíssimo custo, segundo você coloca aí, inclusive aglutinando competências afetivas e culturais, né? Eu acredito que Moçambique seja um ator importante nessa conferência internacional. É um programa que está em muitos países africanos. Sim. Na Quênia, na Tanzânia, na Zâmbia, se encontra esses programas de arbitragem de sequestro do carbono. Eles capitalizam as próprias competências efetivas, não é? Das próprias comunidades locais, e vão reflorestando as áreas degradadas e com o objetivo de sequestrar o carbono, não é? Minimizando os custos que deviam pagar em créditos, nesse caso comerciais, nos países centrais. Então aqui a primeira coisa que eles fazem é a legalização das terras. Como em Moçambique a terra é do Estado, não é comprada, qualquer um que se puder só sair daqui, ir para Caicó e pedir um pedaço de terra é cedido. Então, como as terras são avulsas e todo mundo tem acesso, então a ideia eles tiveram que legalizar as terras também para evitar minimizar os conflitos.
conflitos que haveriam de aparecer, porque cada comunidade, cada membro da comunidade, ele estaria preocupado em ter mais extensões de terra para conseguir aqueles créditos e vender. Então, eles, a primeira coisa a fazer é legalizar as terras. Então, tem aqui o agricultor, não é? Praticando, nesse caso aqui, uma monocultura. De um lado está fazendo o reflorestamento, mas do outro lado ele vai por a cultura alimentar. Então, esse tipo de planta, ele permite a fixação, nesse caso, de nitrogênio, e ao mesmo tempo eles são aconselhados para colocar do lado quase de feijão, amendoim, que necessita mais de nitrogênio. Aqui tem já as mudas, né, que são distribuídas pela empresa, nesse caso a Evertrade, e a população ela vai cuidar das mudas. Como podem ver, essa senhora já tem uma muda bem crescida e já tem aqui a árvore nativa, vai desenvolvendo e vai reflorestando. Então, os camponeses eles passam a cultivar os créditos, ao invés para os poluidores. Né? Ao invés de eles praticarem uma agricultura para a sua subsistência, eles acabam já fazendo a atividade para a certificação da redução de emissão de carbono. Para em seguida eles comercializar esses créditos, não é? E esses créditos eles são como se fosse bolsa de valor, não é? Em Londres, em Nova York, sei lá, em Tóquio, em que ele vai variando de acordo com as ofertas e a demanda, nesse caso. Então, nesse caso, na proporção de 50 pés de árvores, são pagos $120. Então, se alguém consegue plantar 50 pés de árvores, conseguir ter uma floração boa, esses 50 pés, ele por ano tem $120. Não é? E num período de 7 anos. Depois de 7 anos, alguém já perde, não é, a propriedade daquele espaço, porque já conseguiu alcançar o objetivo de reflorestar. E ele não pode mais morar naquela região? Ele pode morar, mas não pode destroncar, desbravar a área. Sim, a área já passa a pertencer ao Parque Nacional de Gorongosa. Durante 7 anos. Depois de 7 anos, ele perde o direito de propriedade. Né? Só vai ter o direito de uso, uma vez que ele pode ir lá pegar aquelas estacas secas, mas não pode destruir nenhuma árvore. Perdeu o direito de propriedade. Então, o crédito de carbono também é uma forma de aliviar a consciência dos países industrializados e que os benefícios não chegam até as comunidades locais. Então, se for haver os próprios benefícios desse crédito de carbono, você não consegue visualizar uma melhoria de qualidade daquela população. Eles vão reflorestando, mas na prática a qualidade de vida da população não melhorou. E para além de a ausência total do método fidedigno para quantificar quanto que, por exemplo, a União Europeia ou os países industrializados ou ocidentais compraram de carbono, porque não tem uma medida assim, não é visível, é uma coisa invisível. Então isso também dificulta muito para ver se valeu a pena reflorestar ou não. Mas as árvores estão aí, já reflorestaram uma área enorme. Então tem aqui, como podem ver, tem aqui o símbolo da União Europeia, tem o símbolo da própria empresa que desenvolve essas atividades. E tem aqui o supervisor técnico da Evertrade, ele já está mostrando a área já reflorestada, que estava degradada e já está reflorestada. Como eu estava a dizer, que a compensação do carbono são criação totalmente artificiais, não tem um método para poder medir, e a própria empresa ela se coloca, por exemplo, eu estava assim imaginando que coloca como se você é pobre, portanto a sua resposta está em mim, a sua carência não sou eu que geri, mas eu vou tomar conta da sua carência.
a partir desse programa. Aqui está uma área, não é? Essa área, por exemplo, essa área aqui era uma área que era uma roça, e também passava uma estrada, mas já está reflorestada com as árvores já com trombas muito altas. Depois tem aqui, esse senhor está mostrando também uma área que também já está quase se fechando, não é? Já reflorestada, e essa área já não pode ser, portanto, não pode servir mais para a prática da agricultura de subsistência, apenas para a agricultura agroecologia. Em termos da questão de gênero, não é? A questão de gênero é um problema muito sério também, em que as senhoras e as mulheres, elas participam do processo do carbono, mas elas não têm um título de propriedade daquilo que fazem. Elas fazem em nome dos seus esposos. Então, elas praticamente são simples apoiantes, ajudam, ferramentas de trabalho. Sim. Elas não têm acesso ao produto daquilo que elas fazem. Tanto que elas participam mais no processo de reflorestamento, como viram anteriormente, uma senhora a plantar uma muda, mas em contrapartida elas não se beneficiam diretamente. Muitas vezes, quando aparece esses $120 por acaso, o marido pega o dinheiro, vai comprar um rádio, vai comprar uma bicicleta e pronto, vai casando a segunda esposa, e em detrimento da outra que Esse participou. valor, essa importância é anual ou para mensal? Anual. É anual. É anual. $120 lá são quase 5.000 meticais. É muito dinheiro. Pode comprar 2 bicicletas e pode casar a segunda esposa. Então ele já acaba sendo polígamo por conta do reflorestamento. Porque a mulher passa a ser uma ferramenta de trabalho. Quanto mais mulheres, mais ele vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro e ele vai mudar de status. Significa que é uma família grande e tal, tem outro status. Em vez, por exemplo, eu posso quantificar ocidentalmente que a minha vida melhorou porque tenho uma geladeira, tenho um carrinho na garagem, mas para lá a vida melhorou é ter mais uma esposa, a família alargou-se e tem uma bicicleta e tem um rádio. Aí é uma família que na sociedade é aceite. Se você tem um filho para casar outra família, facilmente o seu filho é aceito. Então essa é a qualidade, como o índice de medição da qualidade de vida. Tem aqui, por exemplo, outra questão tem aqui os números que mostram de 2004 a 2007, né, como podem ver, o número de agricultores foi 62, a área plantada lá foi aumentando, né? O número de agricultores foi aumentando até 120 total, áreas plantadas. Então aí mostra o crescimento das áreas plantadas. O que aconteceu ainda, por favor? O número de agricultores diminuiu, Sim, dos 6 para 7, sim, e plantada também diminuiu em hectares. sim. Foi que houve aí? Concentrou Então, a plantação, diminuiu a região de plantação e aumentou a plantação. Diminuiu por conta de uma reivindicação, porque o que se esperava era tanto conseguir muito dinheiro e a vida melhorar. Praticamente com o programa não mudou nada e começou a surgir praticamente uma reivindicação da população. A população deixou de se interessar no reflorestamento, uma vez que já perdia as suas terras, que eram terras cedidas ancestralmente, e com a presença do programa e eles iam perdendo e acabaram não valorizando o A Environment Trade é onde? ocidental, da União Europeia. Sim. As terras eram entendidas como heranças ancestrais. Sim, sim. Aí o governo cede para o programa. Então ele perde para outra comunidade? Nesse caso, as terras são ancestrais, né? Digamos. Então, quando aparece uma ONG ou um programa, o governo diz, pronto, vocês podem conversar, consultar a comunidade e aquilo que eles forem receber, seja. Só que o programa, a Evotrade, tendo o instrumento, não é? Instrumento em termos financeiros, eles acabam apropriando mais espaço. Eles acabam coagindo a própria comunidade, porque eles têm poderio financeiro, poderio político. Sim.
Jurídico aquela- também. Jurídico também. É aquela terra passa a pertencer Passa. àquela ONG. Passa a pertencer, nesse caso, depois de reflorestada, ela passa a pertencer ao Parque Nacional. E com essa função de sequestro de carbono. Aí estará já a sequestrar o carbono, quando passa para o parque. É uma área já preservada, é uma unidade ambiental de preservação. Então eles ficam perdendo Ficam para perdendo o Parque Nacional. para o Parque Nacional. Terras ancestrais, Parque Nacional. Sim. É uma pergunta mais, a Environ Trade, ela é uma empresa da Comunidade Europeia? É. Uma organização da Comunidade Europeia, da UE? É uma empresa que ela que tanto serve de intermédio de comercialização do carbono. É da Comunidade Europeia. Sim, Tá da bom. União Europeia. Ok, então aqui tem, por exemplo, essa comunidade, né, nos encontros de discussão dos carbono, tem aqui o próprio programa, ostentando os carvões de alta cilindrada, e tem aqui, aqui o cheque cedido de preservação ambiental, que foi de 80 mil meticais. É esse dinheiro que às vezes eles fazem a construção, Meticais é a moeda nacional. a moeda nacional, construção da escola, não é? Para o benefício da própria comunidade. Ok. Aqui é aquela comunidade, aqui está o celeiro, não é? Aqui como chamam o silo onde se conserva os cereais, pode ser o milho, pode ser uma bira, não sei se, aqui nunca vi uma bira, aqui no Brasil, não sei se existe, um grau muito pequeno, assim, parece Sim, só, mapira é sorgo. é sorgo, Sorgo. sim. Eles têm dois grãos importantes, que é sorgo e mexoeiro, Sim, sim. que é um tipo de milho que pra gente é chamado de milho pérola. É meio perto. E o sorgo aqui é chamado sorgo. Lá vocês chamam de mapira, Mapira, e no Brasil pode ser chamado também de milho saboco. Então, basicamente é isso, é o resumo dos resumos que eu cuidei aqui para nós. Afinal de contas, uma produção científica não esgota por aqui. Futuramente poderei melhorar ainda esse trabalho com as vossas contribuições e vossos subsídios. Muito obrigado. Alguém gostaria de começar? Fazer alguma pergunta? Então, bom dia, meu nome é Rebeca, eu sou aluna aqui do programa de pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais do Departamento de Políticas Públicas e sou orientanda do professor Fábio, de mestrado. E eu vim muito ansiosa para sua palestra porque tenho muito interesse de conhecer um pouco mais sobre o continente africano e seus países. Como você mesmo disse no início, a gente tem muita, eu acho que é ignorância mesmo de entender o que é a África. A gente pouco estuda sobre a África e a sua diversidade, né? A diversidade de seus países e suas particularidades. Você falou, né? A questão que falava-se, quando você chegou aqui, você é da África, só que a África é um continente imenso, né? E realmente a gente tem um pouco de ignorância em relação a isso. Então eu quero sair dessa esfera de ignorância e conhecer realmente um pouco mais. E é um povo que contribuiu para a formação, né, do povo brasileiro. E eu sou muito curiosa em relação a conhecer um pouco mais sobre Moçambique, que é o país que você trouxe aqui um pouquinho pra gente. E sobre a questão que eu fiquei assim agitada quando você falou a questão do gênero, né? A questão de que as mulheres produzem e quem recebe pela produção são seus maridos, né? Seus esposos. O homem que é o responsável pela produção, apesar de que quem coloca a mão na terra são as mulheres. E tenho várias dúvidas com relação à questão da produção. Na produção, anteriormente a esse programa de incentivo ao replantio, né, ao reflorestamento,
anteriormente, como é que era a produção dessas terras? Essas comunidades elas viviam de subsistência, produzia para vender, produção com objetivo ao comércio. Como é que funcionava antes? E após o programa, que elas passam pelo programa, elas passam pelo reflorestamento, elas perdem essas terras, caso eu entendi correto. Como é que eles ficam, como é que passa a ser a sua subsistência? Se eles perderam as terras para produzir, e como é que passa a ser? Como é que eles continuam a sua reprodução? Eu fiquei curiosa com relação a isso. E outra coisa que eu também fiquei curiosa é com relação, quando eles recebem essa quantia anual que eles fazem esses investimentos, essa quantia anual, ela participa da renda da família, da subsistência da família ao longo do ano, ou não? Vou só investir na minha bicicleta, uma esposa a mais, e ao longo do ano eu vou me virando como dá. Eu fiquei um pouco curiosa com relação a isso, porque a ideia que passa é que uma atividade como essa, ela vai contribuir para a reprodução das famílias, que as famílias possam sobreviver com relação a essa renda que elas possuem. E se eu não faço isso, eu estou destinando para outras coisas, para criação de status, essas coisas, como é que essas famílias sobrevivem ao longo do ano, né, para além dessa renda que elas recebem? Eu falei um monte de coisa, mas espero que... Entendi. Que vai virar a câmera. O meu papel está lá na minha bolsa, lá. Podia anotar, pode me ajudar aí. Porque foram duas questões que ela colocou. Ela colocou a questão do uso do dinheiro, Sim. certo? Se eu gasto todo de uma vez comprando objetos eletrônicos ou investindo na conquista de uma outra mulher e uma outra família. Sim. E a outra questão é em relação à própria mulher, da terra. Ela trabalha nessa terra, ela tinha uma terra, não só a mulher, mas a família toda tinha uma terra para... tanto que no começo você colocou a questão da agroecologia versus a agricultura familiar. Sim. E ela volta à questão inicial, que você mesmo colocou como agricultura versus agroecologia. Então aquela terra que ele produzia, agora ela é floresta. E aí, onde que ele produz, como que ele produz a sua agricultura familiar? Obrigado. Para compreender como que a população moçambicana, sobretudo a população rural moçambicana, é preciso periodizar. A primeira coisa em Moçambique, na altura de colonização, não é? Eu estou a dizer até 1975, é bem recente. Não é? Sim. Então, a população ela tinha aquilo que se chamava de cultura obrigatória. Sim. Então, elas eram obrigadas pelo colono, havia aquilo que se chamava de companhia magistática. E essas companhias magistáticas eram companhias que Portugal havia alugado aos ingleses, holandeses e franceses para que explorassem as grandes extensões de terra em Moçambique. Porque a dado momento, na Conferência de Berlim, em 1885, Portugal corria risco de perder Moçambique. Porque houve uma cláusula que dizia que quem não tivesse capacidade militar e econômica para ocupar as terras africanas, automaticamente perdia as extensões de terra na África. Então Portugal era um dos países europeus que não tinha essa capacidade militar e econômica. Então corria o risco de perder. Então a Conferência de Berlim ela modelou essa cláusula e decidiu que quem não tivesse capacidade podia alugar aqueles países que tivessem condições para ocupar e defender as revoltas constantes dos africanos. Não é? Isso decidido na Conferência de Berlim de 1884 a 1885. É bom então, lembrar Portugal, que não tinha participação dos países africanos. Sim. Os europeus decidiram entre eles esse fatiamento e esse funcionamento. É sempre bom lembrar isso. Sim. Eles decidiram e eles impuseram para os países africanos. Isso. Então, nesse período, não é? É preciso, às vezes, recuar para a história para compreender assim. Sim. Então, nesse período, o que acontece? Portugal ele vai alugando as companhias majestáticas inglesas, porque Moçambique, sim, porque Moçambique praticamente está numa ilha. Tanto que, se você está em Moçambique e não fala inglês,
praticamente você não é intelectual. Você tem que falar inglês, uma vez que a 100 km para a fronteira já está num país de expressão inglesa. Estou a falar de Zimbábue, da África do Sul, do Malawi, de Suazilândia e todos, Zâmbia. Então, esses países todos eram colonizados pelos ingleses e eles tinham muito apetite com Moçambique, uma vez que tinha acesso ao mar. E para ter acesso ao mar, os portugueses cobravam a entrada interlândia. Sim. Então, isso fazia com que os próprios ingleses precisassem tanto de ocupar Moçambique. Então, com essa cláusula de Conferência de Berlim, as companhias masestáticas, elas entram em Moçambique e começam a introduzir as culturas obrigatórias. Essas culturas compreendiam o tabaco, amendoim, e o próprio milho. Então, essas culturas faziam com que o próprio camponês ele produzia aquilo para a sua subsistência, e do outro lado produzia o tabaco para vender ao burguês que está aí de lado, para permitir que com esse dinheiro consiga comprar, por exemplo, os produtos de primeira necessidade, produtos básicos. Então a vida do camponês no campo ela foi sendo assim ao longo de geração a geração. Então logo após a independência, em 1975, então Moçambique, porque tinha sido apoiado por países tanto o bloco de leste, estou a falar da Alemanha, a RDA, a União Soviética e Cuba, então seguiu o regime socialista. Então esse regime socialista também veio com a outra política econômica, que era de socialização do campo. Os camponeses foram obrigados a se formar em cooperativa. Então tinham cartões e que esses cartões facilitavam e davam acesso para comprar nas cooperativas. E para produzir, o camponês tinha a sua machamba pessoal e depois tinha a machamba do povo. O que é a machamba? Machamba são roças. Então, a economia era centralizada, era planificada, centralizada e o produto dessa planificação era distribuído para toda a população. Então, a vida também da população foi indo até 1980. Então, a partir de 1980, devido à reestruturação econômica, reajustamento econômico, toda a economia ela passou a ser uma economia de mercado. Então, o neoliberal ele penetra em Moçambique, e penetrando em Moçambique é quando aparecem esses índices de Gini. Salva-se quem puder. Então, o camponês o que vai fazer? O camponês ele vai continuando com a sua atividade agrícola, de subsistência, agricultura familiar, em que o excedente, aquilo que restasse, ele revendia, criou-se grandes empresas para a compra desses excedentes e o resto ele alimentava-se. Então a vida foi andando assim. Com esse programa que apareceu quase na década de 2000, então o que acontece? A população ela começou a apoiar também da sua renda a partir desse inventário. Porque se formos já ver algumas coisas também melhorou. O caso de houve construção de uma nova escola, esses $120 eles foram dando, apesar de ter dificuldade para o pagamento, mas eles foram tendo essa renda e foram também aumentando aquela questão que eu disse. Aumentou-se o número de esposa, aumentou-se o número de filhos, comprou-se uma bicicleta aqui e acolá, e assim considerou-se que o índice de qualidade de vida melhorou, nesse caso. Então, de uma forma geral, a população moçambicana ela produz uma parte e outra, o excedente ele revende. Sim, como se fosse em troca de outro produto que ele não consegue. O produto agora é o carbono. O produto agora, no caso, é o carbono. Sim, nesse caso é o carbono. Eles têm que fazer as duas atividades, uma agricultura familiar e ao mesmo tempo tem que reflorestar para conseguir essa taxa de $120 anuais dentro de 7 anos vegetativo. E o que já está acontecendo com... Porque você tem a partir dos anos 2000. Sim. De 2000 a 2007 você tem o primeiro ciclo dos 7 anos. Sim. Então, de 2007 a 2014, nós já temos agora o segundo ciclo dos 7 anos. E aí, o que está acontecendo após esse ciclo dos 7 anos?
Já fazendo... estão começando a ver as consequências? Não, mas... Da terra que não é mais daquela comunidade por herança, Aí- e que agora é do Parque Nacional? Aí a vantagem qual é? A vantagem de Moçambique é que a terra pertence ao Estado. Se formos a ver a vizinha África do Sul, Zimbábue, Quênia, Tanzânia, todos aqueles países de expressão inglesa que foram colonizados pelos ingleses, a terra não é para brincadeira, a terra ela é vendida, e não é qualquer um que tem. Sim. Alguém pode hipotecar a terra. Alguém dizer, olha, eu preciso disso, mas você tem aí a minha terra. Mas em Moçambique já não, porque a terra pertence ao Estado. Então, se aquela área já está reflorestada, então vou procurar outro espaço. E sempre há outro espaço. Esse outro espaço existe. Sim. Então, a agricultura familiar vai se deslocando? Vai se deslocando, vai se reflorestando bem próximo da zona tampão, do parque, e a população vai se afastando. Não sei se o meu português está bom. para Eles queriam falar? Então, me corrija se eu estiver errado, se entendi bem. Existe uma área, né, e que era interesse de preservação. Sim. E que foi criada uma região tampão, para que se não houvesse mais desmatamento, que não houvesse mais degradação daquela região. E não houvesse conflito também com os animais do parque. E houve uma ação governamental para garantir a presença de algumas pessoas naquela região e que elas fossem desenvolver atividades que não fossem degradar e não haver conflito com esses animais, né? A minha pergunta é mais especificamente sobre a questão do crédito do carbono. Qual a sua análise, o que é que você imagina, como você vê essa atividade, que no início ela é governamental, existe uma ação de governo, né? E complementar a isso existe também uma ação privada de interesse econômico. E qual a análise que você faz sobre essa questão da comercialização dos créditos de carbono, se ela é positiva, se ela é negativa, se existe um retorno para Moçambique nessa comercialização, nessa ação que se desenvolve naquela região? A primeira questão que eu gostaria de colocar é que Moçambique ainda não tem aquela capacidade assim, de ter um orçamento, capacidade líquida de funcionamento da máquina administrativa, não é? É como se fosse o Brasil antes de Lula, em que dependia de FMI, não é? O Moçambique ainda está a passar isso, em que para o nosso orçamento, quase mais de 45% ele depende de fora. E se aceita esse tipo de programas, Moçambique sai bem na foto. O próprio governo sai bem na foto. O governo sai bem. E pronto, se aceitam esses programas que são de âmbito global, então pronto, merece, ou seja, qualquer pedido que for necessário, merece para dar. Mas se Moçambique diz, olha, porque nós vamos criar um problema de insegurança alimentar para nossas comunidades rurais, tal. Então, praticamente, algumas coisas também, alguns países centrais, eles podem lavar as mãos. E o caso concreto desses 45% do orçamento geral do Estado que vem dos países centrais. Então, nós mesmo investigando na universidade, ficamos sem salário. E pode haver fuga maciça de cérebro. Que aconteceu muito com o Brasil na década de 70 e 80. Então, talvez, por mais que a gente reconheça que é um programa que acerta o ponto, não abona tanto, mas em contrapartida estamos encostados entre a parede e a espada. Não temos como dizer não. Temos que aceitar. Não é? Porque estamos a participar nas políticas de atenuação de questões ambientais mundiais, então Moçambique nesse caso sai, não sei se sai a ganhar, mas bom. Tenho uma pergunta em relação se já se constata esse fato em relação à mulher, que ela fica sendo um instrumento de trabalho usada como a sua força de trabalho, já se detecta essa questão. Você falou que isso gera, ao mesmo tempo, uma questão
social em relação à poligamia, a minha pergunta é, esses grupos étnicos, antes, em suas tradições, antes de 1800 e o fatiamento de África, eles já eram de tradição de poligamia? Se sim, se isso volta com força maior agora, com essa questão do dinheiro ser na mão do homem, do chefe de família, e se há alguma política que incentive a questão da mulher como sendo a chefe de família, ou se isso não faz parte da realidade de Moçambique. Bom, para o caso de Moçambique, nós em Moçambique, a maioria dos países subsaarianos, da África subsaariana, o que acontece é que não adianta você fazendo um investimento numa determinada comunidade e você querer medir esse investimento com base nos indicadores ocidentais. Dizer que o que você melhorou na sua casa? Não, porque hoje eu já consigo gastar mais que $1 diário. Isso para as comunidades rurais não funciona. Não funciona. É aquilo que eu estava explicando. Eles se avaliam através dessas questões psicossociais mesmo. O que melhorou na sua vida? Se de fato eu tinha uma esposa, não é? E que com as minhas condições de lobolar é a questão de você, a capacidade de você aproximar a outra família e poder, por exemplo, entregar um tributo de uma cabeça de gado àquela família para você, em troca, ter a esposa. Se eu tenho essa capacidade material de ter a segunda esposa, esse é um grande indicador para mostrar que a qualidade de vida, a minha qualidade de vida melhorou. Nesse caso, nas comunidades rurais africanas, sobretudo sobre a África subsaariana. Então,